E eu botei isso na minha cabeça e esse ano não foi diferente, então eu comecei o ano muito bem. Na estreia do Gauchão eu tive a oportunidade de sair jogando, até pela técnica, pela forma de jogo do Kudê, eu acho que me ajudou também, que ele pede bastante parte física, técnica, então eu acho que são coisas que são características que eu tenho bem forte. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos e Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Olha, o cara é um jogador profissional de futebol, defende o manto vermelho do Internacional, nasceu nos Estados Unidos e tem uma difícil escolha. Ele não sabe se vai jogar pelo Brasil ou pelos Estados Unidos. Eu tenho o prazer de receber o João. Como é que é o nome completo, Johnny? É João Lucas de Souza Cardoso. Mais conhecido como? Johnny. Ô, Johnny, você já tem fã-clube, cara? Mulherada já tá atrás, Cara, enlouquecida? Como é que é? Tudo bem? Boa noite. primeiramente um prazer aí tá participando do programa aí contigo. E sobre o fã-clube aí, tenho uma galera que me acompanha aí, que me apoia bastante pelas redes sociais já. Você falou para mim, há 6 anos no Inter já. Você começou a jogar futebol no Internacional? Foi lá que você se formou? Não, então, eu comecei bem cedo, comecei no futsal com 7 anos. Eu fiz minha mudança para o campo quando eu tinha 11. Comecei aqui em Criciúma, no Genoma Colorado, e enquanto eu jogava pelo Genoma, eu jogava o estadual de futsal também. E nesse estadual, eu jogava pela equipe de São Bento, e a gente ficou em quarto lugar, geral. E eu me destaquei, fui o artilheiro, fiz 63 gols no campeonato, fui Quanto muito tempo? bem. Pô, e quanto tempo o campeonato? Olha, era durante um ano, assim, mas ele era feito como é que eu posso te dizer, era, era sequência de jogos em finais de semana, tipo, era um final de semana a gente jogava fora e eram 3 partidas, e rodava assim, jogava contra todo mundo, e é, os 4 melhores desempenhos, assim, durante, fariam o quadrangular final. Você fez 60 aí? 63 gols. Disso tudo, como é que foi escalado até chegar no Internacional? Então, após esse meu destaque aí no estadual, eu tive uma oportunidade de jogar a primeira vez campo no Avaí. O Avaí me chamou, então eu fiz um campeonato legal lá e a gente foi campeão da Taça Palhoça e chamou a atenção do Criciúma. E daí eu nem pensei 2 vezes, né, em jogar aqui pelo time da minha cidade. Então eu joguei um ano e meio depois no Criciúma e com 12 eu fui a minha primeira vez para Porto Alegre. E lá eu fiz umas semanas de testes, daí eu passei e fui. Eu ia e ficava uma semana por mês lá, fazendo teste. Fiquei quase um ano assim. Tá, mas hoje você tá velho, você tem Daí, 19 anos hoje. Tá velho, acabado já. 18. Você tem Porra, 18, acabado cara? não, né? Pô, 18 anos. Como é que é a cabeça de um menino de 12 anos fazendo teste no Internacional? Cara, olha, ainda não mudou muito, né? Continua sendo um sonho sendo realizado. Lá eu comecei realmente muito cedo. Eu saí de Criciúma, minha família aqui, e fui morar lá com 13 para ficar direto. Então, passei muita dificuldade, sofri bastante, mas valeu a pena, né? Porque fiz minha estreia no profissional aos 17 anos, então eu acho que todo esforço que eu passei, as dificuldades, tudo foi, né? Como é que foi o primeiro jogo no E aí, profissional do Inter?
Você lembra do momento na hora que você entrou em campo, cara? Eu acho que isso você nunca vai esquecer isso, né? Nunca, nunca, nunca. Foi um momento assim, olha, vai ficar marcado para minha vida. Não é qualquer um que estreia com 17. Então, cara, eu fiquei muito nervoso, muito Imagina. nervoso. É normal, né? Pô, Aquele, aquele receio, ansioso. A noite anterior do jogo, nossa, não dormia, não conseguia fazer nada. primeiro jogo foi no Beira-Rio, foi em casa? Não, foi contra o Atlético Mineiro, lá em Minas, Ah, já foi mais tranquilo pelo então, né? Brasileirão. Não tinha pressão de casa, né? E a pressão de casa é forte também, né, velho? Mas a gente pegou o Independência lotado lá, o Atlético não estava numa boa fase, então, porra, a torcida apoiando todo mundo e a pressão que o cara entra, a gente ganhou de 3-1 esse jogo. Você entrou o quê? Você já foi escalado de começo ou você entrou no meio do jogo? Não, eu entrei no meio do segundo tempo. Foi pouco, foram 15 minutos, se eu não me engano, 15, 20 minutos Você de apresentou jogo. bem? Como é que foi, cara? Fui bem. Eu botei na minha cabeça em primeiro, os meus primeiros passos eu tentar ganhar confiança, né? Para aos poucos ir me soltando dentro do jogo. Mas era um resultado, a gente estava com o resultado na mão, então, no caso, eu entrei assim, para manter a posse e ajudar na marcação, então eu não consegui arriscar muito, sabe? Mas fiz um bom jogo, não tive erro nesse jogo. Depois dali, a escalada para o profissional ficou mais tranquila para os próximos jogos? Essa confiança foi sendo ganhada aos poucos? Como é que rolou isso? Então, ano passado eu tive essa oportunidade aí do jogo, dessa minha estreia, mas um pouco depois eu tive uma lesão na anterior da coxa. Até pela carga, diferença de carga, porque eu subi no meio do ano. Então tu pega um trabalho andando assim, né? Um trabalho no meio do caminho já. E no começo eu senti um pouco de diferença pela parte física, resistência, essas coisas. E isso eu iria ganhar treinando ali, né? Todo dia e tal. Então eu tive essa lesão, acho que pelo fato da carga ser mais pesada do que na base. Então, no final do ano passado, depois dessa minha estreia, eu não tive oportunidade mais de jogo. E eu botei na minha cabeça, eu vou aproveitar esse tempo aí para me fortalecer fisicamente, tecnicamente, tudo, para que ano que vem eu comece o ano tendo mais oportunidades. E eu botei isso na minha cabeça e esse ano não foi diferente, então eu comecei o ano muito bem. Na estreia do Gauchão eu tive a oportunidade de sair jogando, até pela técnica, pela forma de jogo do Kudê, eu acho que me ajudou também, que ele pede bastante parte física, técnica, então eu acho que são coisas que são características que eu tenho bem forte. Então, eu pude fazer minha estreia, saindo de titular contra o Pelotas no Gauchão, fiz um bom jogo, saí no meio do segundo tempo. E depois eu tive mais oportunidades no decorrer dos jogos e em outros jogos do Gauchão também saí jogando. Mas Então, como é que funciona a tua cabeça, cara, quando você se relaciona com o técnico? Porque eu acredito que você, como jogador, o seu sonho é estar em campo, 90 minutos. Né? Não é estar 10 minutos ou 15 minutos. Como é que funciona isso dentro de você, o relacionamento seu com a equipe e com o treinador, para que isso aconteça? Como é que você trabalha isso? bom, obviamente que todo jogador quer jogar, né? Mas eu sei que eu vou ter o meu momento, então, tipo, eu sempre tento manter minha cabeça boa para que quando surgirem essas oportunidades eu possa aproveitar da melhor maneira. Mas para isso eu tenho que ter um desempenho bom durante a semana, nos treinos, me comprometer com o método de jogo do técnico. Tudo isso é um conjunto de coisas para mim ter essas oportunidades. Deixa eu te perguntar, como é que funciona dentro do clube, por exemplo? Você teve que pedir para o Internacional para liberar essa entrevista comigo ou não? Ou você tem essa autonomia, pode bater um papo com a imprensa sem problema nenhum?
Então, tem um pessoal da assessoria que cuida bastante disso, então eles sempre pedem para avisar antes, para que eles estejam atentos dessa Liga... comunicação aí. Esteja ligado no que vai acontecer, né? Como? Eles estejam ligados, né, cara? O que você vai falar, né, pô? E me diz uma coisa. Claro, claro. Vocês têm alguma escola, por exemplo, vocês sentam lá, tem alguma cartilha, o que falar para a imprensa? Vocês sentam lá assim, olha, cuidado, não fala isso. Existe esse tipo de treinamento também ou não, cara? Não, é mais diferente. Às vezes eles chamam só atenção com alguns cuidados que a gente tem que ter durante uma coletiva, uma entrevista, mas a gente faz o nosso papel ali, né? Tá, vamos falar disso na volta, pode ser? Pode, claro. Eu tenho o prazer de receber ele, o Johnny, cara, 18 anos, jogando pela equipe profissional do Internacional, uma grande promessa do futebol mundial, hein? Porque ele nem decidiu ainda se vai jogar pelo Brasil ou pelos Estados Unidos. A gente já volta rapidinho aqui no Manos Talk Show. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas todas as noites, aqui na RTV, direto do home office do Mano e do home office do Johnny, né, que não está jogando pelo Inter. Está treinando ainda, Johnny, ou não? Então, o Inter, nessa quarentena, eles mandaram uma planilha de treino para que a gente seguisse em casa, porque a gente vinha numa crescente muito alta ali nos campeonatos, Libertadores, Gauchão, e querendo ou não, essa pausa acaba sendo ruim para a gente, né? Mas, então, para a gente voltar, mantendo o mesmo ritmo, a gente tem que manter os trabalhos em casa. Então, durante essa quarentena aí, eu sigo sim um trabalho específico, mandado por eles, em casa mesmo. Bom, eu estava conversando com você antes, você falou assim, mano, não deu para entrar numa outra entrevista que eu tava com o pessoal dos Estados Unidos na linha. Você estava batendo papo com quem aí? Seleção? O que que é que está envolvido? O que que tá pipocando na tua vida? Então, ano passado eu já tive uma oportunidade na seleção sub-23, que é a seleção olímpica. Inclusive foi minha primeira convocação e, pô, foi uma oportunidade única. Vivi uma experiência sensacional lá. Fiquei 10 dias em Miami, num camp que eles chamam. É, e a gente teve amistosos, 2 amistosos lá e nos outros dias eram treinamentos. Então, experiência que eu aprendi bastante também. E antes dessa quarentena, eu tinha sido convocado para a seleção principal dos Estados Unidos. Só que devido a essa pausa aí, foi cancelado. Mas a gente iria para Holanda e País de Gales para fazer amistosos. Pô, que legal. A gente estava conversando antes, vai chegar um momento que você vai ter que decidir, né? Você vai jogar pelo Brasil ou pelos Estados Unidos? Isso na tua cabeça tá te deixando muito perdido ou não, cara? Cara, é uma questão difícil, né? Mas como eu sempre falo, o meu foco tem que ser no Inter, porque eu preciso ter um bom desempenho no Inter para poder ter essas oportunidades. Até porque se eu não for bem no Inter, eu não vou ser convocado nem para uma nem para outra, né? Então, eu tenho que ter um bom desempenho para que, caso apareçam essas 2 oportunidades, aí eu tenho a minha decisão. O sonho, o sonho, Mas o no sonho, momento ainda tá, o não sei. sonho, o sonho de todo jogador no Internacional é humilhar o Grêmio ou não? Olha, é. É, Não tem jeito, cara. É. não tem jeito, né? Pode ganhar de qualquer outro time do Brasil, mas não pode perder pro Grêmio, é isso? Mas não tem coisa melhor que ganhar do Grêmio. Como é que é essa rivalidade lá, cara? Você pode sair na rua de boa em Porto Alegre ou não? Ou já não dá mais, cara? Quando você sai, a galera já te reconhece. Olha, vou completar um ano agora no profissional, então ainda não tenho essa visibilidade toda que talvez os mais consagrados tenham. Mas já fui reconhecido na rua, mas nunca deixei assim de, sei lá, caminhar, dar uma volta por causa disso. Nunca te incomodou, não chegou a incomodar ainda. Não, ainda não me incomodei com isso. Mas a rivalidade É eu absurda. acho que não existe outra rivalidade maior que entre Inter e Grêmio. Essa rivalidade acho que é uma das maiores do mundo, né, cara? Se a gente for levar em conta, né? Pelo tamanho Isso das mesmo. torcidas, tudo, né?
E eu senti muito, né? Porque aqui no Criciúma acaba sendo uma rivalidade menor, né? Com, sei lá, Avaí, Figueirense. Lá é totalmente diferente. Semana Grenal, assim, para Porto Alegre inteira, o estado inteiro, mais ou menos. Você escuta a imprensa, Só Johnny, pra. ou não? O que a imprensa fala, por exemplo, de você, do time, você acaba lendo muita coisa ou você fica mais... Que alguns jogadores que eu conversei, eles falam o seguinte, mano, eu parei de ler, sabe? Eu parei de receber a informação porque senão a gente fica louco, cara. Como é que você lida com isso? Cara, realmente é uma coisa difícil, sabe? Porque às vezes tem muitas críticas, às vezes tem muitos apoios, mas eu procuro ler um pouco, até ver o que que eu preciso melhorar. Analiso as críticas, analiso os pontos positivos para que com isso eu evolua. Mas eu não me levo a cabeça por críticas, sou um cara bem tranquilo, porque só vai depender do meu desempenho no campo. Então, a gente sabe que jogador tem altos e baixos na carreira, que o mais difícil é se manter em alto nível, mas eu tento manter sempre minha cabeça boa para que eu consiga isso. Como é que é a relação com o resto do time, ô Johnny? Os mais velhos, cara, a galera mais experiente. Como é que vocês se relacionam no vestiário? É bacana? Cara, é uma sensação inenarrável, porque, tipo, eu subi cedo, então eu tá ali dividindo o vestiário com o D'Alessandro, Guerreiro. Pô, nunca imaginei isso na minha vida. A gente sonha, mas eu não imaginava que ia ser tão rápido, sabe? Então, pô, eu tá todo dia treinando com os caras, é incrível, eu aprendo muito. O que eu tenho de idade, eles têm de carreira. Experiência, né, velho? É, Ah. então realmente eu aprendo muito com eles. Rola muito aquela sentada do lado e o cara diz o seguinte, Johnny, dá uma segurada aqui. Eles fazem muito isso, cara. Dá dica pra você, cara mais novo. Claro, claro. Até realmente próprio eu pergunto para eles, né? O que que eu preciso melhorar, o que que eles acham que eu posso fazer, mas não tem sensação melhor do que o cara tá ali com os ídolos, sabe? E os caras que são exemplo de atletas, então às vezes eu procuro fazer o que eles fazem para que eu possa chegar onde eles chegaram. O sonho de todo jogador de futebol é ficar milionário? Essa é uma relação também que passa na sua cabeça ou não? Ah, vou ganhar muita grana com futebol, ou você não pensa nisso agora? Cara, no momento eu penso em ser feliz, em alcançar os meus objetivos dentro do campo. Ganhar títulos, pelo Inter principalmente, ter mais sequência de jogos, essas coisas. Dinheiro, óbvio que é o meu trabalho, então a gente trabalha, se precisar eu vou treinar mais, vou treinar o dobro, o triplo, o que precisar, para que eu possa ter um melhor desempenho e o dinheiro seja a segunda, como que eu posso dizer? A consequência disso tudo, né? Isso, isso. Mas claro que é importante, né? Que para mim o futebol é o meu trabalho. Então eu tenho minha dedicação como tu tem com as tuas entrevistas, no caso. Vem cá, e disso tudo que você faz, cara, esses caminhos todos, né, que você está traçando, você acha que essa pandemia atrapalhou muito a tua carreira? Essa evolução que você tinha? Essa parada do futebol? Ou todo mundo está no mesmo barco? Cara, eu não gosto de dar desculpa para as coisas, sabe? Mas de alguma forma eu acho que atrapalhou o momento que a gente estava vivendo, não só eu como o clube, mas a parada não foi só pra gente, entendeu? Foi para todo mundo. Então vai dificultar para todo mundo. E o segredo é não parar. Então eu vou, como eu te falei, eu vou continuar fazendo meus trabalhos para que quando a gente volte, a gente consiga voltar já em alto nível. Os amigos te convidam para bater uma bolinha, uma pelada de vez em quando, ou você já não pode mais? Então, galera, não dá mais para jogar com vocês? Olha, aquela vontade de ir pelo convite dá sempre, né? Ah, Mas eu tenho que ter os meus cuidados também, porque é um risco muito grande. Mas pelo- evito para não ter consequências piores, né? até porque vai ter amigo que vai ter honra de te humilhar na pelada, né, cara? O cara vai levar isso com a maior gana do mundo, né? Vai dizer, pô, o cara é profissional. Hã?
Pra ele é final da UEFA, né? Sempre jogar contigo, né, cara? Tem algum jogo que te deu medo, cara? Cara, medo não. Acho que não teve nenhum jogo, não. De entrar em campo e. Não, medo não por entrar em campo, mas a nossa estreia na Libertadores contra a Universidade de Chile, que o país lá estava passando por um momento difícil, e durante o jogo eles botaram fogo no estádio, assim, e a gente teve que sair pro vestiário. Bah, foi um caos, assim, mas foi um momento, assim, assustador, entre parênteses, sabe? Um momento bacana foi para mim te entrevistar, cara, mas acabou o nosso papo. Só tenho que te agradecer, desejar mais sucesso ainda na sua carreira, né? Porque com todas as pessoas que eu falei na região sobre você, todas dizem que você é um cara espetacular. Então, velho, ó, não tem outro lugar para você senão colecionar sucesso. Só tenho que te agradecer. Que assim seja, então. Fico muito grato e muito feliz, agradeço de coração aí pela oportunidade de estar participando aí do programa. Johnny, um abraço, meu velho, sucesso. Valeu. Obrigado a Grande você que abraço. está comigo todas as noites. Olha, jogando por um grande time profissional do Brasil, ou não, gostando ou não de futebol, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.